De onde vêm as ideias? Hoje vamos trocar uma ideia sobre as ideias. Ou seja, essa parada é muito engraçada. Vamos conversar sobre ideias, de onde vêm, o que são, para que servem. Sei lá, eu tava refletindo sobre isso nos últimos dias e eu tive uma ideia do que as ideias podem ser. Tô confuso pra caralho. Mas, cara, a primeira coisa que me vem em mente é que quando a gente estuda a parte do autoconhecimento, da espiritualidade, a gente começa a entender o plano espiritual, a gente começa a ter essa consciência de que os planos se misturam, tem gente que canaliza coisas, tem gente que canaliza seres extraterrestres, seres espirituais, tem gente que escreve, psicografa, enfim, tem a religião que vai dizer uma coisa, vai ter o espiritismo que vai dizer outra, tem outras ciências, enfim, cada grupo de pessoas, cada filósofo, enfim, tem uma ideia sobre as ideias, ou enfim, um pensamento sobre isso. E eu acho muito interessante porque se nós voltarmos há muito tempo atrás lá com os conceitos de Platão, ele já tinha esse conceito do mundo das ideias, né? Então ele dividia lá entre o mundo sensível e o mundo inteligível, onde o mundo sensível, né, seria a aparência, as coisas que a gente vive. Então vamos dar um exemplo aqui. Se você pensar num cavalo, por exemplo, você vai ter a visão desse cavalo, seria um cavalo que ele existe perfeitamente e ele tá habitando esse mundo das ideias, mas no exemplo prático aqui, né, no conceito sensível da coisa, a gente tem cavalos mancos, a gente tem cavalos pretos, brancos, marrons, enfim, mas existe também o mundo inteligível, que seria a essência, né, então as formas, o campo das ideias, por assim dizer, que quando você pensa nesse cavalo, você tem uma visualização específica dele. E, cara, lá atrás, então, o Platão já dizia, né, como se ou pudesse ou ver um mundo invisível onde tudo lá existisse e que aqui fosse apenas uma cópia uh, desse mundo invisível, por assim dizer, né? Então, sei lá, se as ideias perfeitas elas estão em outro plano, como que a gente pode saber que elas existem, por assim dizer, né? Então, o Platão já tinha um conceito que ele defendia que a nossa alma ela já existia no mundo das ideias antes de vir para cá e quando nós encarnamos, né, nesse corpo, a gente esquecia e que então a nossa ideia não era aprender, mas era relembrar, né? Era aprender a recordar quem nós éramos. Então, cara, Platão, há muitos e muitos anos atrás, ele já tinha uma teoria que hoje a espiritualidade usa muito. Então, sei lá, o conceito de Kardec que trouxe com o espiritismo, é claro que depois Santo Agostinho, enfim, outros filósofos acabaram também, né, entendendo e pegando seus estudos de uma maneira diferente do que Platão disse, mas eu lembrei dessa ideia de Platão esses dias quando eu estava pensando no conceito das ideias, porque a gente vê esse mesmo conceito em vários outros livros. Eu tenho, cara, não sei se onde é que eles estão aqui. Eu tenho um livro aqui que eu sei que ele tem um conceito parecido, que é o ato criativo aqui do Rick Rubin. Eu sei que ele é Rick Rubin, não é Rick Rubin. Eu sei que ele também tem um pouco dessa questão da criatividade. A minha esposa lê um outro livro sobre a escrita também. Cara, eu tô muito esquecido ultimamente, tô dormindo muito pouco com a fase aqui da minha filha que ela acaba acordando a noite toda. Tem um outro livro muito bom que a Lucilena Galvão sempre fala sobre ele, que é o. Putz, cara, eu tô com ele. Eu vou pegar ele ali, eu acho. Será que eu vou lembrar do livro, cara? Ele é muito bom. O cara vai falar das musas, enfim, do Stephen Pressfield. Eu lembro o nome, deixa eu pesquisar aqui. Eu tô lembrando o nome do, do escritor, eu não lembro o nome do livro, cara. Aqui, A Guerra da Arte é o nome do livro. Mas ele até foi. Ele mudou, né? Eu li ele quando o nome era Guerra da Arte. Eu tinha o caderninho que era A Guerra da Arte. Como é que ficou o nome dele agora? A Guerra da Arte. Limites Internos, do Steven Pressfield. Que aí também vem com a. Que eu acho que a Helena fez o prefácio, alguma coisa assim. E esse foi um dos livros que eu li há muitos anos atrás, né? E ele também meio que me abriu a essa ideia da criatividade, das ideias. Ele sempre, o cara mesmo diz, eu toda tal dia, tal hora eu sento para escrever e eu sou abençoado pelas musas que vêm e me ajudam a fazer o trabalho, digamos assim, né? Ele sempre diz que as ideias não são dele, são das musas. Enfim, é um conceito meio que mesma ideia de Platão, digamos assim. A única relação que eu fiz com quando a gente pensa nesse conceito das ideias, que era uma coisa que eu tô passando os últimos dias, é que,
cara, nada do que a gente vive aqui é algo realmente criado por nós. A gente tem um ego gigantesco pra achar que tudo que a gente cria é simplesmente da nossa ideia, né? Que é da nossa mente pequena, né? Eu acredito que nós temos um ser superior, nós somos alma, nós somos seres e espíritos, digamos assim, que está conectado com esse mundo das ideias, ou com o plano espiritual, por assim dizer, e que nós temos um véu que não deixa com que a gente consiga ter o conhecimento como um todo. Então, de vez em quando nós temos relapsos, ou nós temos formas de nos conectarmos com esse lado nosso mais evoluído, por assim dizer, e é de lá que vem as ideias, vem a intuição e vem todas essas outras coisas que a gente acredita hoje, fala muito por aí. O próprio Einstein dizia, né, que ele sempre. Acho que era o Einstein que ia caminhar, porque daí nas caminhadas ele tinha uma ideia, que era caminhar para mim é uma forma de meditar, né? De tu deixar a tua cabeça aí e em algum momento acabar tendo uma ideia. Tem outras pessoas também que sempre dizem, cara, dorme com um caderno do lado da cama, porque às vezes acordava num sonho com uma resolução de um problema. Acho que a Einstein também fazia isso, cara. Agora eu tô. Como eu falei, ultimamente minha cabeça tá um saco pra essas coisas. Tá difícil até de estudar as coisas da faculdade, de filosofia e coisa que eu tô fazendo. Então tá meio confuso tudo. Mas a criação de conteúdo não para. Então a gente vê que tem muitas pessoas ao longo de eras e décadas e milênios que vêm meio que integrando essa ideia de que as ideias não são aqui do plano físico e sim desse plano espiritual, então como Platão diz, do mundo das ideias. E quando eu estava nos últimos tempos me questionando, estava me perguntando assim, cara, por que é tão difícil criar conteúdo? Por que é tão difícil a gente se manter numa ideia criativa e se manter numa constante, sabe? Por exemplo, tô aqui com o meu projeto. Eu tenho um projeto que é o Alma Desperta, que é um projeto, né, que eu coloco lá aulas e conversas e podcasts e coisas um pouco mais avançadas, assim, tipo, mais estruturadas e uns pensamentos que, cara, não é da melhor maneira deixar aqui aberto no YouTube, por exemplo, enfim, nessas plataformas. E aí, eu tenho lá esse projeto. Aí eu fico pensando, cara, mas é um projeto que, ok, eu tive a ideia de construir esse projeto, mas ele não é um projeto meu próprio daqui. É um projeto, como eu já disse, que ele vem dessa conexão com o outro lado que eu tenho. Eu já medito há muitos anos, eu já tenho eu já estou desenvolvendo a intuição e todo esse lado espiritual há mais de 10 anos. Então, eu consegui entender que esse projeto, ele não era um projeto meu. A gente aqui na Terra, nós somos apenas canais para esse projeto e, enfim, para as ideias que vêm de lá. Pô, Patrick, mas nada a gente cria. Cara, a ideia por detrás é que tanto faz, entendeu? Porque se eu pego algo, se eu escrevo um livro, se eu crio uma música, se eu pinto um quadro, sei lá, qualquer coisa que seja eu ali fazendo, ou seja o plano espiritual me ajudando, ou seja que nem o Chico Xavier que escreveu mais de 500 livros e eu acho que, tipo assim, nenhum é escrito por ele mesmo, são todos os espíritos que escrevem por ele. A gente tem ainda um conceito muito fechado de ego, de que eu tenho que ter feito tal coisa, eu tenho que escrever, eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando a gente diminui esse ego, quando a gente não tenta ser algo, quando a gente não tenta parecer algo, a gente permite com que essas ideias venham até nós e deixe com que o processo, o projeto, enfim, todas as coisas que a gente quer fazer, todas as ideias que nós queremos colocar, elas fluam de maneira muito mais tranquila. Por exemplo, muita gente que fala sobre criatividade diz, cara, você tem que tirar um tempo para escrever, você tem que tirar um tempo para meditar, você tem que tirar um tempo para fazer certa coisa. Para mim, ao meu ver, essas coisas todas são formas de você gerar essa conexão também com o seu plano espiritual, com seus guias, com seus mentores, com o seu eu superior. Enfim, eu também não tenho ainda uma ideia 100% estabelecida do que eu acho que é o meu eu superior, o conceito. É uma coisa que ainda é muito complicada para a gente entender, talvez ao longo da minha vida eu vá tendo mais ideia de como falar ou explicar essa ideia do eu superior, ou essa ideia de como o campo das ideias, que no caso aqui eu não estou dizendo o campo das ideias de Platão, mas assim, o campo espiritual, por assim dizer, se comunica com o nosso campo físico. Tem gente que vai falar que através de uma conexão, né, como se os dois universos eles ficassem um entrelaçando o outro. Vai ter gente que vai dizer que um universo fica em cima e embaixo, aí que vem as ideias de céu e terra, enfim, cara, tem tanta ideia por aí, tem tanta coisa, tanta mitologia, tantas coisas que a gente ainda tem que eu ainda tenho que estudar, que eu ainda tenho que pensar para ter uma resposta, mas o conceito das ideias que eu quero trazer aqui e que eu acho que tem me ajudado muito é literalmente esse conceito de, ok, se
eu entendo que eu não estou sozinho para criar as coisas que eu estou criando, por que que eu tento forçar a fazer as coisas de maneira sozinha? Por que que eu tento lá me forçar a ter uma ideia? Por que que eu me forço a ir lá e escrever com o meu cérebro e tal? Por que que eu só não relaxo e deixo com que as ideias venham? E desde que eu comecei a fazer isso, cara, eu tô conseguindo, por exemplo, produzir conteúdo, eu tô conseguindo me manter criativo, eu tô conseguindo ter ideias. Antes, quando eu sentava pra ter ideia, eu não tinha ideia. E agora que, tipo, eu tenho um período do meu dia onde eu só sento e escrevo qualquer coisa que eu quiser escrever, se eu quiser escrever e se vier pra escrever, é onde é que tá surgindo as melhores ideias. Eu tô chamando isso de diário, todo dia eu venho aqui, de manhã normalmente, eu faço uma meditação, faço uma oração, me conecto busco essa conexão com o outro lado lá, deixo ali uma horinha rodando no cronômetro, enfim, e escrevo o que vier em mente. Às vezes eu sinto uma conexão que eu vou fazendo algumas perguntas e algumas respostas vêm surgindo. Eu sempre me questiono se faz sentido ou não. Como você sabe, eu sou uma pessoa muito cética. Então, eu sempre vou tentando lidar ali com o lado racional, com o lado emocional. Às vezes vem alguma coisa de texto, por exemplo, essa mesma ideia tá aqui no meu diário do dia 16/2. Ó, toda ideia nasce no plano espiritual, ou como Platão chamava, né, o plano das ideias, que é o mundo das ideias. Aí eu até anotei, bom tema para o YouTube, né? Essa ideia de, cara, será que o plano das ideias, que o campo das ideias, o mundo das ideias de Platão, ele não estava se referindo ao plano espiritual? Pois é, então assim, é uma ideia que veio pra eu falar. E daí eu pensei, cara, beleza, eu vou falar sobre ideias, porque daí eu já linko com outros livros que eu já li, já linko com outras coisas que eu tô fazendo, e justamente que é uma coisa que eu tô passando na minha vida no momento, que é essa coisa de ter ideias, de criar conteúdo, de conseguir me manter ativo e tal. E aí, tem se feito muito sentido lidar as coisas dessa maneira, porque no último mês ali, nós estamos, hoje é dia 25 de fevereiro, então eu basicamente ali, metade de janeiro até metade de fevereiro, eu tava fazendo muita força pra criar as coisas, entendeu? Não tava fluindo, tinha semanas que eu não conseguia produzir nada. E aí agora, tipo, os últimos dias, essa última semana, os últimos 7 dias aí, que sei lá, por aí, eu só soltei e falei, cara, quer saber, mano, se essa ideia das ideias eu não estou fazendo tudo sozinho, eu vou aceitar essa ajuda e vou simplesmente servir de canal aqui. Se for algo do bem, que eu vou, obviamente, eu vou olhar e vou raciocinar e vou entender se é algo bom, se é algo que deve ser passado para frente, né? Porque eu tenho isso muito forte dentro de mim, se é algo que eu acredito, que é algo que é bom ou não. E aí eu vou passar para frente. Então, eu estou fazendo isso tem alguns dias, isso tem me ajudado muito, tirou um peso das minhas costas da ideia de eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que criar, eu preciso ir lá e forçar e bater a cabeça e dar soco em ponta de faca. E eu simplesmente falei, cara, eu vou tirar um momento por dia, esse momento eu vou meditar, vou me conectar, vou escrever o que vier no papel e depois eu vejo o que eu faço com isso. Enfim, se você trabalha com ideias, você trabalha com coisas criativas, se permita utilizar desse campo das ideias, se permita ter acesso ou buscar essa conexão, como eu disse, eu faço através de oração, de meditação, de uma busca. Eu meio que faço uma oração, uma meditação, uma conexão, buscando, visando, visualizando, intencionando a conexão com o meu eu superior. Aí o eu superior, cara, pode ser mestre, pode ser guia espiritual, seja Jesus, seja Deus, aí você vai com a crença que você tiver, cada um tem sua crença, isso aqui não tem nada a ver com religião, né? É uma prática totalmente aleatória da minha cabeça que eu faço. E eu, como vocês sabem, também não tenho religião, eu estudo as religiões, eu estudo as filosofias e tal, é uma coisa que eu gosto de fazer, me ajuda a me tornar alguém melhor. E, enfim, não tenho, né, não estou fazendo isso para você seguir um seita, um culto, nem nada disso. Faça do jeito que você achar que você possa se conectar. Enfim, o vídeo de hoje era isso. Volto a dizer, se vocês quiserem ajudar um pouco, a ajudar mais, né, o meu projeto, só de estar aqui assistindo, se inscrevendo, vocês já ajudam pra caramba. Mas se vocês quiserem aprofundar certos conhecimentos, fazer parte de um grupo, eu tenho o Alma Desperta, que é uma assinatura, é anual, se eu não me engano, e eu tô adicionando conteúdo lá frequentemente, tem aulas e no futuro agora eu quero colocar alguns cursos mais fechados, coisas que eu estou estudando também, que eu paro para estudar, organizo lá e coloco os conhecimentos um pouco mais organizados lá dentro, mas é meio que um Patreon, assim, uma forma de vocês também poderem auxiliar aí o meu trabalho. Enfim, se vocês gostarem do vídeo e tiverem alguém que gosta dessas ideias e conversas meio malucas, manda para aquelas pessoas que vocês possam gostar e eu vejo você então num próximo vídeo.